Espero que estejas a gostar do nosso canal. Não te esqueças, faz um gosto aqui em baixo e subscreve o nosso canal. Só assim poderemos continuar a crescer. Obrigado. Muito boa tarde, professora Brigitte Henriques, nossa professora do ISMAT, psicóloga, mãe, esposa e uma das professoras mais empatia traz aos alunos. Embora aquela sua célebre frase "vemo-nos em julho" seja taxativa. Muito boa tarde. Como está? Olá, Pedro, boa tarde. Além de julho, também temos a época de fevereiro. Nem que seja para o ano. Também. Essas duas épocas são terríveis. Além de ser psicóloga, além de ser mãe, além de ser isso tudo, também sou mulher. É a primeira coisa. Sou ser humano. Daí parte para tudo. Daí posso lhe fazer logo a primeira pergunta. Diga. Professora ou psicóloga? Primeiro, psicóloga. Aliás, eu tirei psicologia porque ainda hoje estou à espera de porquê, de saber o porquê. Nomeadamente, a questão que me levou a tirar psicologia foi o adorar o ser humano. Eu gosto imenso do ser humano. Gosto mesmo do ser humano. Gosto da comunicação, das relações que são estabelecidas com o ser humano. E por gostar de comunicar, foi para essa área que eu fui para a psicologia, mais ao nível da curiosidade. Eu sempre disse que nunca seria professora. E hoje em dia, uma das professoras. E já lá vai muitos aninhos. Mas sempre disse que não queria. Portanto, não volto a dizer não. É o nunca digas nunca. É verdade. Que é bastante importante. Psicóloga e docente também. Mas primeiro psicóloga, que é a minha área de formação. Professora, publicou um estudo acerca de competências sociais e videojogos. Penso que isto, nesta altura, onde existe um confinamento social, seja bastante importante para as pessoas. Videojogos promovem desenvolvimento nas competências sociais. Podia-nos explicar melhor? Ora, este estudo partiu da minha tese de doutoramento, que tentei traçar mais ou menos um perfil psicológico do jogador de videojogos. E a partir daí surgiram várias variáveis. Variáveis essas que tinham a ver não só com as competências sociais, mas também ao nível da psicopatologia, também ao nível das próprias relações da vinculação que é estabelecido com o outro e do próprio bem-estar. As competências sociais, os videojogos promovem. Aliás, a conclusão a que eu terminei sobre o estudo é mesmo isso: os videojogos promovem a saúde mental. E quando eu falo de videojogos, claro que é um tema extremamente controverso, há pessoas que estão de acordo, há pessoas que não estão de acordo com a questão dos videojogos, mas tudo isto passa pelo quê? Pela forma como nós manuseamos o videojogo. Da mesma forma como manuseamos o resto, né, que nos pode ou não causar vício. Porquê? Porque o ser humano é, por si só, um objeto viciante. E acaba por se viciar, né? Nós acabamos por nos habituar a algo, e esse algo, né, é o vício. Nós acabamos por nos viciar. Se não tivermos medidas que nos causam essa mesma contenção ao nível do vício, né, é lógico que transbordamos para o lado negativo. E aquilo que eu quis na minha tese de doutoramento foi poder debruçar-me sobre os aspectos positivos, porque nós muitas vezes tendemos a estudar aquilo que é mau, aquilo que é negativo. E os videojogos, aquilo que mais se fala na questão negativa é da agressividade ou da violência. O que é certo é que não há um jogo, ou um videojogo, que não tenha violência. E, aliás, a própria indústria dos videojogos criou um jogo que não tivesse qualquer tipo de violência e não teve qualquer tipo de êxito. Portanto, não foi vendido. Okay? Nós sabemos que, desde sempre, o ser humano lida com a agressividade e com a violência. Agora, aquilo que temos que aprender é trabalhar mesmo nessas áreas. Né? Tentar controlar e tentar perceber o que é a violência, o que é a agressividade e o que é que eu posso fazer com isso. Então, posso-lhe fazer aqui uma pergunta que tem um pouco a ver. Interligando a psicologia forense e os videojogos, estes dois podem se complementar um ao outro, por exemplo, no crime.
quando falamos, por exemplo, na questão dos videojogos na psicologia forense, como podemos falar em qualquer tipo de psicologia, né? Nomeadamente na clínica e na saúde, na social, pronto, qualquer tipo de área da psicologia. Mas ao nível forense, aquilo que podemos falar é do vício, do jogo patológico. E assim podíamos ir por aí, não só do videojogo, como também de outros jogos, ou seja, os vícios relativamente ao jogo. E consegue-se fazer a ponte entre o videojogo e a violência do indivíduo, do sujeito, para aquele que tem esse comportamento mais violento e que seja um player? Aquilo que podemos muitas vezes perceber é que, seja jogador ou não, pode ser um tipo violento, okay? Um sujeito violento. A forma dos videojogos, por exemplo, quando nos faz projetar, não é, por uma realidade virtual, é no sentido de muitas vezes projetarmos no ecrã, projetarmos no jogo, os nossos sentimentos. E uma das conclusões que também retirei da minha tese de mestrado, da minha tese de doutoramento, desculpa, relativamente a isso, foi os 3 momentos dos jogadores quando vão jogar um jogo, como é que se sentem, quando estão a jogar e quando terminam. E o que é certo é que quando terminam de jogar, os jogadores de videojogos sentem-se mais relaxados, sentem-se mais gloriosos, digamos assim. Né? É uma forma de quê? De exteriorizar, por exemplo, as ansiedades. E hoje em dia, como estamos neste período de confinamento, não é? Há muitos pais que dizem o meu filho joga muito. Não é? Também temos que ver em conta qual é o timing. Isso também é outra das questões, não é? É a mesma forma como nós vemos televisão, a mesma forma como estamos... Há muitos vícios relativamente ao telemóvel. É? Nas redes sociais, há pessoas que são extremamente viciadas nas redes sociais. Okay? Mas a nível do videojogo, por que não, hoje em dia, os filhos, não é, explicarem aos pais como é que se joga? Porque há muitos pais que, inclusive, compram consolas, há pais que, inclusive, compram jogos, mas não sabem a forma como isso se joga e o que é que isso promove e o que é que isso poderá fazer sentir. É? E hoje em dia, cada vez mais, há o conceito de imersão. É? Sentir-nos imersos nesse mesmo jogo, o que nos faz causar algum impacto mais realista. Né? Quanto mais realidade me transmitir aquele jogo, né? mais eu me sinto, né? propícia a jogar e os sentimentos que me fazem ter relativamente a esse tipo de jogo. E acho que hoje em dia poderá ser um período de confinamento relativamente ao jogo, cujos filhos podem explicar então aos pais o que é que este jogo, né? lhes faz sentir, o que é que este jogo, porque é que eles jogam. Tentar perceber ao pormenor os motivos. Né? Visto hoje em dia estarmos a conhecer também um pouco mais as nossas crianças, né? Porque não os gostos dessas mesmas crianças eu envolver-me. Não só em envolver-me nos estudos, na escola, como hoje em dia é muito falado sobre isso, né? Tentar também, ao mesmo tempo, perceber as questões, porque é que o meu filho joga. Entrar um pouco mais no mundo deles. É. Hoje, uma equipa, não é? sim, sim. Hoje em dia, devido ao Covid-19, vê-se bastantes vídeos nas redes sociais, seja ela qual for, acerca dos videojogos e do problema do antissocial que se torna. Ou seja, e nota-se, embora seja já ainda numa fase de brincadeira ou sátira acerca, mas nota-se que já existe vários casais que não se entendem neste mundo de confinamento. Daí temos a mediação familiar. A mediação familiar, no qual a professora tem essa especialidade, familiar e mediação de conflitos, a mediação familiar é algo bastante importante nesta altura? Deixe-me só ir um bocadinho atrás quando falou dos videojogos e do comportamento antissocial. Não é? Os videojogos promovem a mesma socialização. E nós vemos isso através das próprias comunidades que existem entre os jogadores. Não é necessário estar a sair de um ecrã para conviverem e conhecerem novas pessoas que estão, não é, noutros locais. Relativamente e são mais sociáveis entre os não jogadores. Portanto, isso foi uma das conclusões que cheguei no estudo, foi que os jogadores de videojogos acabam por ser mais sociáveis do que propriamente os não jogadores.
Sim, na formulação que eu estava a dizer, eu expliquei mal, estava mais direcionado entre o casal. Ideia, sim, é na ideia que existe, não é, dos videojogos ao nível do isolamento, porque a pessoa isola-se para jogar. Não é? Certo. Isolamento daquela família. Daquela família, daquela pessoa. Okay? Aquela pessoa depois estabelece outros tipos de relacionamento. Relativamente hoje em dia aos casais ou família, aqui prefiro falar em família, não é? Seja um casal com filhos ou um casal sem filhos. Hoje em dia também há muitos animais de estimação, da qual fazem parte também no processo de mediação familiar, nomeadamente na regulação da partilha. A mediação familiar é extremamente importante nos dias de hoje. Quando falamos em mediação familiar, não falamos em terapia familiar, são coisas distintas. A mediação familiar, primeiro, o que é isto? O que é que consta esta questão do processo de mediação? A mediação é um processo informal, da qual existe um terceiro interveniente, neste caso que é o mediador, que tenta simplesmente facilitar a comunicação que, neste caso, não existe entre o casal. E um dos cônjuges pode, então, pedir o processo de mediação familiar. E esse processo é muito mais célere do que propriamente que decorre nos tribunais. A mediação familiar pode ser a nível público, e aí, por exemplo, temos os julgados de paz, ou a nível privado, a nível de consultório. O que é certo é que é muito mais rápido na própria resolução do conflito. Porque falamos de mediação, falamos de resolução de conflito, mas conflito ao nível familiar. E hoje em dia, derivado à situação do Covid-19, somos obrigados a conviver 24 ou 24 horas praticamente com a nossa família. Okay? Quando estamos a trabalhar, ainda temos aquele tempo, né, ausentes e regressamos. Agora poderão surgir mais conflitos e há colegas, né, há especialistas na área, que falam de que pode promover, né, um laço, fortalecer um laço nas relações familiares. Claro que pode, claro que sim, mas lá está, é a mesma coisa quando fala em doseamento. Né? Nós mesmo nesse confinados a um espaço, nós devemos ter o nosso próprio espaço, o nosso e o do outro, e não tem que estar sempre ao lado do outro, né? Porque isso pode aumentar, né, a questão dos conflitos, porque a pessoa depois cansa-se, começa-se a cansar um do outro, e tem que haver algo. Okay? E esta mesma ansiedade, a forma como nos estamos a sentir relativamente às questões, o medo que temos, as dúvidas que temos relativamente ao incerto este que é um futuro muito próximo, pode aumentar então conflitos na relação entre as pessoas, neste caso, entre o próprio casal. E temos de ter em conta também o nível da crise económico-financeira que também já estamos a sentir um pouco, mas ainda vamos sentir mais. E aí sim, portanto, vamos ver muitos casais que não partirão para um processo, digamos assim, de cada um fazer a sua vida, né? E vão estar obrigados, novamente, a conviver um com o outro, derivado a não poderem, e por questões económicas, financeiras, não poderem sair e refazer a sua vida. Uma pergunta que lhe faço, a níveis cognitivos e até comportamentais, esta alteração que o Covid-19 trouxe às nossas vidas e este confinamento, isto programa-se para no futuro existirem alterações comportamentais e cognitivas em termos familiares no ser humano? Eu penso que sim. Acho que isto é uma nova aprendizagem. Não quer dizer que daqui a uns bons anos nós não voltaremos ao mesmo, mas não me parece, porque nós também, o ser humano é um animal de hábitos. E a partir do momento em que aprende, convive com esses mesmos comportamentos e nós vamos mudar um pouco relativamente a isso. Não sei se para melhor, se para pior, mas que é para diferente é. Agora, a forma como nós nos vamos comportar, aliás, o ser humano é diferente na sua própria individualidade, logo nos seus comportamentos. Se calhar há pessoas que davam mais valor ao toque, poderão dar ainda mais valor a esse sentimento, como poderão, inclusivamente, restringir-se um bocadinho sobre isso. Portanto, a própria desconfiança relativamente ao outro. Pelo menos até estas questões
começarem a ser mais dissipadas. A partir daí, penso que poderemos depois retomar outros comportamentos ao qual estávamos habituados, mas vai ser sempre diferente. Não vamos voltar ao mesmo. Nós estávamos entrando numa era digital, fazendo a transição da era digital, a grande revolução da humanidade, da nossa época. De repente fomos atirados lá para dentro, onde havia aqueles passos, principalmente das gerações mais velhas, passos com mais cuidado, embora já existisse, principalmente no mundo ocidental e mais desenvolvido, uma maior digitalização das pessoas, onde se via desde o mais novo ao mais velho nas suas redes sociais. Hoje em dia é extremamente importante essa skill, essa competência de poder lidar com, independente da idade, redes digitais e com a tecnologia. Haverá no rescaldo, poderemos ter, no rescaldo disto tudo, vai haver ou não alguns problemas a níveis emocionais e cognitivos, principalmente das pessoas mais velhas. Ainda ontem estava a ver uma reportagem, não me recordo qual era o canal, mas estava a ver uma reportagem na televisão que mostraram aos miúdos, portanto miúdos com idades compreendidas entre os 8 e os 10 anos, mais ou menos, uma máquina de escrever, um rolo de máquina fotográfica. Portanto, os miúdos não faziam ideia do que era aquilo. Inclusivamente levaram imenso tempo para colocar uma folha na máquina registradora. Foi engraçado ver, e agora lembrei-me relativamente a esse tempo de comparação. Hoje em dia lidamos com as tecnologias. E, aliás, nós não conseguimos hoje em dia, estamos viciados nas tecnologias, independentemente da forma, e somos obrigados a conviver mesmo com estas tecnologias. É uma ferramenta, não só de lazer, também não só de trabalho, mas também de forma de, muitas vezes, ao nível da própria curiosidade em informação. Nós, a partir do telemóvel, temos tudo. Podemos trabalhar, podemos nos informar, um momento de lazer. Claro que para as pessoas mais velhas, muitas vezes há a questão de não conseguir lidar com estas tecnologias. E é visível, não só os miúdos, porque muitas vezes os miúdos não têm, e isso é fonte segura, porque há muitos miúdos, muitas famílias que não podem ter computador, inclusivamente nem internet, e claro que não sabem trabalhar, a não ser na escola, o miúdo ou miúda na escola. E os próprios adultos, também, e vê-se pelo caso, enquanto professora, nunca pensei em dar aulas via e-learning. Portanto, não me fazia qualquer tipo de sentido. E eu que dou tanto valor à questão presencial. Portanto, eu quando falo que sou anti-tecnologias, é no sentido de utilizá-las quando tem mesmo que ser. Porque eu prefiro estar com as pessoas, o contacto face-to-face. Estar com a pessoa mesmo. E isto faz-me alguma confusão, sinceramente, faz-me alguma confusão, no sentido de não estar com as pessoas, próxima das pessoas. Mas ao mesmo tempo fiquei extremamente surpreendida, e falava disso há poucos dias com uma amiga sobre isso, no sentido de pensava que pudesse ter sido, que o processo era pior. Portanto, eu estava mais reticente relativamente a quanto hoje em dia. Hoje em dia até se tira bastante partido de algumas questões a nível de learning. Certo. Acabamos por nos adaptar. A Darwin já falava nisso, não é? Sobrevive aquele que melhor se adapta. Portanto, nós acabamos por nos adaptar. Agora, a questão de e-learning ser constante não faz qualquer tipo de sentido, mas traz-nos oportunidades para alguma coisa. Okay? Agora, muitas vezes esta questão da frustração em não saber lidar com isto. Isto é uma aplicação, nós estamos agora neste momento no Teams, isto é uma aplicação. E tivemos que ter formação sobre isto. E tivemos que pensar sobre isto. Agora, há pessoas mais velhas que mal conseguem mexer numa tecla de um teclado de um computador, quanto mais numa aplicação do Teams sem ter qualquer tipo de suporte.
isso também nos pode trazer alguma frustração, não é? E alguma, digamos que, antiguidade, no sentido, ok, eu agora não percebo das tecnologias, estou fora de tudo. Isso pode provocar também alguma angústia e na parte da incerteza também de profissionais. Estou a entender. Algo que já estamos mesmo no fim da nossa entrevista, mas queria-lhe deixar aqui a última pergunta, que é um pouco clichê. Muitos dos alunos, dos seus alunos de Psicologia no ISMAT, ainda estão muito divididos, todos nós estamos divididos em termos de áreas. Não quero, a pergunta que lhe faço não em termos de vai para esta ou vai para aquela, não, mas se escolhermos uma área como psicologia social ou psicologia comunitária, nessas áreas, qual é o conselho que nos dá para sermos melhores profissionais? O conselho que vos dou é um conselho que acabava por dar a mim própria, que é, na realidade, o que é que eu não quero. Porque quando estamos no final, quando somos finalistas, muitas vezes temos receio do que é que podemos seguir e temos muitas dúvidas e começamos a pesquisar. E por vezes começamos a pesquisar de forma a que nos condicionam depois a abertura para outros caminhos. O que é que eu não quero realmente? E temos visto, não é, colegas seus que estão no terceiro ano que iniciaram a licenciatura a pensar numa coisa e agora já acabaram por negar, não é, essa mesma coisa e estão a pensar numa outra área. Isto significa que nós somos bem-sucedidos nesse sentido. Portanto, porque se vocês mantivessem, não é, o mesmo pensamento a quando entraram, significava que não tinham, de alguma forma, percebido aquilo que queríamos demonstrar ou que nós próprios não conseguimos demonstrar essa mesma mensagem. Vocês pensem no que é que não querem. É mais fácil. E depois têm várias opções para aquilo que querem. Dentro daquilo que querem é tentar conciliar naquilo que eu mais posso fazer. A partir do momento em que eu concilio aquilo que eu não quero, e já tenho essas hipóteses depois postas de lado, com aquilo que eu quero conciliar, vocês aí vão chegar a um caminho mais afunilado. E podem estar, por exemplo, indecisos entre duas áreas. Portanto, seja clínica, seja educacional, seja social, das organizações do trabalho, seja forense, seja o que for. Okay? Escolham sim por aquilo que vocês gostariam de fazer. No sentido lato, porque depois têm um futuro pela frente e vão tirando outras especializações. Mas, acima de tudo, um caminho que vos faça felizes. Eu penso que essa mensagem ficou bastante explícita e acho que poderá ajudar até alguns que estão neste momento um pouco mais indecisos em qual área que escolher. Professor, muito obrigado. Gostei muito desta conversa. Mantenha-se protegida e até mais tarde. Obrigado.